Abra suas Bíblias para nós ter essa leitura. Vamos ler alguma coisa na Bíblia sobre a biografia do rei Josias. Vamos estudar um pouquinho nesta noite sobre a biografia do rei Josias. E é muito linda esta biografia dele. Eu gostaria de convidar vocês para nós refletirmos um pouquinho e ligar a nós esta linda biografia. Vamos ler segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 19 a seguir. Aqui no texto diz: Amon é um mau rei, e os seus servos o matam. Aí verso 19 diz: Tinha Amon 22 anos de idade, 22, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Mesulamete, filha de Aruz de Jotibá, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu aos ídolos, se tornou idólatra, a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. O Amon, rei Amon. Verso 23: E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs a Josias, seu filho de Amon, Josias, rei em seu lugar. Quanto mais dos sucessos de Amon que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá. Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Bem, Josias era filho de Amon, que se tornou um idólatra. Eu quero chamar sua atenção a isto. Josias tinha todo exemplo errado para seguir as influências erradas de seu pai. Foi criado naquela casa de Amon, só vendo influências erradas de idolatria que seu pai cometera. Aqui eu quero que você preste bem atenção nesse contexto. Não é lei que você tem que seguir os passos, o retrato de seu pai, de sua mãe. Nós começamos de Abraão, por exemplo. O pai dele era Tera, e o pai dele era muito tendencioso à idolatria. Porém Abraão, nele habitava outro espírito. Abraão separou do seu pai Tera, por não haver conferido seu espírito com o do seu pai. E aqui Josias, também filho de Amon, começou a reinar no lugar de seu pai que morrera. Vamos ver o capítulo 22 agora de 2 Reis. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos só ler a Bíblia nesta noite. Capítulo 22 de 2 Reis. Tinha Josias quantos anos de idade? 8 anos. Qual é o menino aqui que tem 8 anos? Levante o dedinho. Menino de 8 anos. Tem alguém aqui? Ali tem um. 8 anos. Só ele? Tem mais? Só ele, né? 8 anos de idade. Pois é. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar no lugar do seu pai em Israel. Veja, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedita, filha de Adaías, de Boscate. Aí vem o verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai. Agora já puxou Davi lá atrás, cita pai, mas Davi por certo era bisavô dele, não é?
e não se apartou dele, do caminho de Davi, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja, a sensibilidade que Josias teve de eleger outro caminho diferente do caminho que seu pai foi dirigido. Aleluia! Salvação é uma escolha que cada um de nós elegemos. Salvação é uma eleição que você elege para definir seu caminho. O marido não tem que eleger para a esposa, nem a esposa eleger para o marido. Quem elege, quem decide é você, através do seu livre-arbítrio. Ora, se seu marido não é revelado, por que você tem que não ser revelado? Ou seja, mesmo revelada, seguir o caminho de um não revelado. Você diz, mas ele foi crente tantos anos. Foi crente, mas estava lá somente mascarado. Nunca teve o espírito da mensagem em seu coração. E você tem que discernir o espírito de sua esposa, de seu marido, de seu pai, de sua mãe, para você saber se você pode tomá-lo como seu modelo integral ou não. Josias, aquele menino de 8 anos, aí me lembra de Jesus com 12 anos, no templo já ensinando os sacerdotes, cheio do Espírito Santo. Josias com 8 anos, já soube discernir o espírito que havia em seu pai Amon, e soube se posicionar do lado da verdade, contrariando os pontos de vistas que o seu pai Amon tinha. Ora, irmãos, isso é lindo demais. 8 anos de idade, já ter suficiente maturidade espiritual para saber discernir o que é certo e o que é errado. Um menino de 8 anos. Isso é bonito, isso é bonito. Veja, Josias com 8 anos de idade começou a reinar em Israel. Aí no verso 3 diz, depois que ele começou a reinar: sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Hilquias, sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual se guardara no umbral da porta, ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Pegue o dinheiro, pague as pessoas que precisam trabalhar pagas, para que eles reparem até as fendas da casa do Senhor. Vamos fazer uma limpeza, uma reparação na casa do Senhor, até nas fendas. E aí o que aconteceu? E os carpinteiros, e os edificadores, e os pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas para reparar a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto obravam com fidelidade. Aí vem o verso 8, que lindo este verso. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã, fazendo aquela reparação, aquela limpeza no templo, na casa de Deus, que por muitos anos não fazia, estava toda desordenada, sem arrumação, sem reparos, muitos e muitos anos que não fazia esta reparação tão profunda na casa, no templo de Deus. Hilquias, o sumo sacerdote, chegou lá gritando ao escrivão Safã, dizendo: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias deu o livro a Safã,
e ele o leu. O escrivão Safã leu o livro da lei. Você sabe qual é o livro da lei que nós temos hoje? A Bíblia Sagrada. Você achou ele para você? Estava escondido dos olhos dos sábios e entendidos, porém revelado a você. Agora no verso 10, ainda de 1 Reis 22, verso 10. Também Safã, o escrivão, com o livro na mão, depois de ler o livro, o conteúdo do livro da lei, fez saber ao rei, o rei Josias, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. E o rei Josias, que era um homem temente a Deus, ao ouvir a leitura deste livro, que estava perdido nas fendas do templo de Deus. Oh, irmãos, será que este livro não está perdido entre as fendas da sua casa? Nas prateleiras, empoeirado? Que adianta o livro perdido nas fendas do templo? Nas fendas da nossa casa? Não vai trazer resultado satisfatório para nós. Você tem que tirar ele de lá e colocá-lo no seu coração. Então, verso 11: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos em protesto. Protesto contra quê? Contra o livro? Não. Protesto contra o relaxo que ele vira na casa, no templo de Deus. Ao ouvir a leitura do livro, o rei Josias entrou em desespero, ao ver que o que estava escrito no livro não condizia com o dia a dia das pessoas que estavam congregando no templo. Ele rasgou seu vestido em protesto contra aquilo, e desde então se cuidou em colocar a casa de Deus em ordem. Você sabe uma das coisas que deu força para o rei Josias tomar aquela decisão, tomar aquela iniciativa de reformar o templo de Deus? Colocar em ordem, tirar a idolatria terrível que Jeroboão tinha colocado no templo de Deus, os costumes errados que Jeroboão tinha introduzido nas pessoas em Israel. Você sabe o que fez? Qual foi a maior força que Josias teve para colocar esta nova ordem, implantar esta, não é nova, a antiga ordem do Espírito Santo que está no livro? Foi aonde lemos, porque no livro, ao escrivão Safã ler o livro para Josias, sabe o que ele encontrou escrito no livro? Aqui onde lemos no versículo da abertura, em 1 Reis, capítulo 13, verso 12. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Josias encontrou seu nome no livro, e aquilo foi o suficiente para Josias dizer: ó, meu nome está aqui escrito de uma forma profética. Então, meu nome tem a ver com o livro, tem a ver com o concerto do livro. E aí então o desespero tomou conta dele. Ele rasgou suas vestes em ouvir as palavras do livro e ver que o templo não estava de acordo com o que o livro tinha escrito. Vamos ao verso 12. E o rei, depois de rasgar as vestes em protesto, verso 12, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, o escrivão,
e Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, e o servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Que iniciativa maravilhosa! Josias, ao ler o livro e ver seu nome no livro, em outras palavras, ele estava dizendo: não, eu não posso ver meu nome no livro e deixar a obra de Deus em desacordo com o livro. Você já viu seu nome no livro? Nesse livro de Deus? Você se identifica com os escritos deste livro? Josias, ao ouvir o escritor, o escrivão ler o livro, ele, no seu coração, ele sentiu identificado com o livro. E aí então vem o capítulo 23. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o mais pequeno até o maior, e leu aos ouvidos deles, do povo, todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. O rei Josias fez questão de ajuntar todo o povo, desde as crianças até os mais velhos, e ler junto com eles o livro, as palavras deste livro. Irmãos, depois você leia mais completo, estou pulando alguns versículos para nós ganhar tempo, mas a pergunta é: por que a obra de Deus estava tão desorganizada como estava sob a regência do rei Jeroboão, do rei Amon e dos outros? Por que caiu numa desorganização, numa idolatria tão terrível como caiu? Por falta de se ler o livro na presença do povo. Aí você diz: lê mensagem na igreja, a gente lê em casa, lê a Bíblia, para que isso? Já ouvi pastores que se dizem ser da mensagem criticar do pastor que lê a mensagem diante do povo. Chega a dizer que a mensagem, ler a mensagem, o livro, é uma muleta, é pregador de muleta. Isso é uma blasfêmia terrível. A ausência da leitura do livro, nós estamos lendo aqui na Bíblia, 2 Reis 23, a ausência da leitura do livro diante do povo e com o povo, é que trouxe esse fracasso espiritual no seio de Israel. Paulo responde isto em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir os escritos do livro, ou seja, da palavra. A expressão da palavra é que expulsa demônio. O que expulsa demônio não é pregação decorada, não. O que expulsa demônio é o que está escrito. São Mateus 4, Satanás teve aquelas 3 investidas contra Jesus, mas Jesus resistiu o diabo, mandando embora. Como? Com a sabedoria própria dele? Não. Ele resistiu citando o livro. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Resistiu ao diabo com o que estava escrito no livro de Deus. Nós devemos mais amar esta Bíblia, amados, amar este livro. É este livro que nos liberta de demônios, é este livro que nos liberta de espíritos maus. Quando eu digo livro, o conteúdo que está dentro do livro. Então Josias chamou o povo, até as crianças,
e leu aos ouvidos deles, todas, não é só metade não, todas, que o cordeiro foi comido lá em Êxodo 12, da cabeça aos pés, até a frissura. E muitas vezes você diz, a frissura é um pedaço de comida amarga do animal, do cordeiro. Mas eles comeram até a frissura, amargo, comida amarga. Muitas vezes nós viemos à igreja, não queremos comer comida amarga, correção, repreensão. Quando amarga, nós dizemos, não, eu vou embora, aqui está muito amargo. Mas eles comeram o cordeiro, Êxodo 12, da cabeça aos pés, e a Bíblia faz questão de citar, e até a frissura, ervas amargas, faz bem. Você sabe que jiló, jurubeba, faz bem para o fígado, faz bem. Comida amarga faz bem para a alma. Correção de Deus faz bem para a alma do espírito. Ame isto e você será sadio, sadia espiritualmente falando. Então Josias, depois de cair aquele desespero no coração dele, de ver no livro e a qualidade do povo que estava fora do livro, ele disse, não, meu nome eu achei no livro, então isso tem uma razão. Se meu nome está no livro, é porque Deus tem algum propósito comigo, para colocar este livro no coração deste povo. Aleluia, seu nome não está no livro à toa, irmão. Nosso nome não está no livro à toa. Deus tinha um propósito em colocar nosso nome neste livro. Veja, verso 3 agora, de Reis, segundo Reis 23. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve com este concerto. Você está disposto a estar com o concerto deste livro? Aleluia! Você está disposta, minha irmã, se adequar com o concerto deste livro? É o que nós desejamos. Verso 4. E o rei Josias, mandou ao sumo sacerdote Hilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirasse do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, entre aspas, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Ou seja, mandou queimar todos os ídolos que estavam na casa do Senhor, toda a idolatria ele tirou dali, que Jeroboão tinha colocado. Desculpa. Verso 5. Também destituiu, veja o rei, que coragem, que ousadia. Ali tinha que ser Deus naquele homem. Sabe o que ele fez? Foi lá no ministério daqueles que ministravam, sacerdotes, que Jeroboão tinha ungido. Você é o irmão que dá mais dízimo na igreja, então vou te consagrar sacerdote. Você, irmão, não dá muito, é pobrezinho? Não, você fica no banco. Mas você que tem poder aquisitivo mais alto, você vai ser sacerdote consagrado. Eles fazem isso até hoje, jeroboanitas de hoje. Então Jeroboão tinha consagrado homens ao sacerdócio da casa de Deus, homens que não tinham qualidade espiritual nenhuma. Verso 5, e Josias chegou e viu aquilo, e aquilo não combinava, a conduta daqueles sacerdotes não combinava com o livro, porque eram sacerdotes, mas as práticas dele eram de idólatras.
Jeroboão chegou aqui no verso 5 e destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Eram sacerdotes consagrados pelos reis antigos, mas com práticas de idolatria na casa de Deus. Não tem espaço para o Espírito Santo operar no meio de idolatria. Então o rei Uzias, vendo isto, rasgou suas vestes e leu o livro, as leis de Deus para o povo, e disse em outras palavras: de hoje em diante vamos fazer uma faxina na casa de Deus. Vamos tirar toda a conduta errada, começando pelos sacerdotes que foram consagrados de forma errada. Vai se assentar. Ele destituiu. Está aqui no verso 5. Mandou todos assentarem e ouvirem. Seu lugar é ouvir a palavra. Vocês estão com prática de idolatria. Púlpito não é lugar onde trabalham idólatra. Vocês precisam assentar e ouvir o livro, ler o livro, para libertar desses espíritos de idolatria. Então está escrito: ele destituiu aqueles sacerdotes que estavam ministrando na casa de Deus com espíritos errados, condutas erradas. Ó Deus, ajude a nós amar mais o livro, ler mais o livro, pôr em prática o livro. Amém, irmãos? Verso 6: também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, que fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó. Ele não temeu a quebrar. Ah não, esse é um Deus, esse ídolo aí é o Deus da prosperidade, você vai quebrar ele? Ó, quem quebra essa imagem vai ter uma praga. Que tem a praga? O meu Deus destrói essas pragas. Eu estou pondo em ordem a casa de Deus. Vem aquele espírito de idolatria, advogando esses ídolos. O irmão Brana diz: sabe o que é ídolo hoje? Tudo que você põe entre você e Deus é um ídolo. O dinheiro é um ídolo, seu carro pode ser um ídolo, sua casa pode ser um ídolo, seu filho queridinho pode ser um ídolo que te impede de adorar a Deus. Tudo que você coloca entre você e Deus deve ser quebrado. Primeiro Deus. Ele queimou junto ao ribeiro de Cedron os ídolos, e desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor. Rapazes que dizem ser crente, mas vivem uma vida escandalosa, pecaminosa. Está escrito, é o verso 7. Ele derribou, tirou de cena, vida escandalosa, imunda, não cabe na casa de Deus. Vida descomprometida com a palavra. Foi o que eu disse aqui domingo passado de manhã. Obreiros toca na igreja, canta na igreja e diaconiza na igreja, mas vive uma vida descomprometida. Hora do culto está andando para lá, dando mau exemplo para os outros, não dando um pingo de exemplo bom, não está no posto do seu dever. Isto é falta de ordem, falta do Espírito Santo. A casa de Deus é uma casa de respeito, é uma casa de exemplo para os que estão de dentro, para os que estão de fora. Isso deve começar por nós. Se não começa por nós, vamos esperar começar por quem?
Que Deus nos ajude, irmãos. A coisa não é brincadeira. Vocês têm que saber que vocês não estão no ministério relaxado. Vocês estão no ministério de Deus. E o ministério de Deus é sério. Graças a Deus por estar nisto. Estar numa coisa relaxada, então vamos para o mundo. Lá é o relaxo completo. Porém nós estamos no lugar onde se lê o livro de Deus e onde se coloca em prática os escritos do livro de Deus. Este é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui a brincar. Senhor Jesus nos ajude. Nós falamos isto em oração. Veja o verso 7. E também derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Aí vem o verso 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, ao Deus Sol, não é? A entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. O rei Josias tacou fogo naquelas porcariadas que Jeroboão tinha estabelecido ao povo, como imagem, como as igrejas colocam no canto da parede, coisas inanimadas. Josias rasgou seus vestidos e disse: eu vou colocar ordem, porque meu nome se encontra escrito neste livro, e não foi escrito à toa. Resta a mim esta responsabilidade como rei, e como parte deste livro, colocar a imagem de Deus do livro no coração das pessoas. Que ministério, hein? Que teve Josias. Este Josias sou eu, este Josias é você, este Josias somos nós. Você é o Josias da sua casa. Procure nas brechas da sua casa para ver se o livro não está escondido, perdido ali. Faz tempo que ele não é ventilado na sua casa. Não tem culto doméstico, não se lê mais o livro da lei de Deus. Por isso que tem tanta desordem. Tanta desordem, filhos indo para as drogas e o mundanismo tomando conta. Tem alguma coisa que está em carência espiritual. Deus nos ajude a ver isto. Verso 12. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés, 2 atos da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali. Todo quebrado ele tirou os restos daqueles ídolos, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. E o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios e os quemos, e a abominação dos moabitas e de Milcom, e a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu o seu lugar com ossos de homens. Verso 15. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, e queimando o alto em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque. A palavra alto, os altos que você lê na Bíblia, altos era um lugar onde eles levantavam o altar para ficar mais visível. Alto era um suporte que colocava o altar em cima daqueles altos para o altar ficar mais visível. Era o suporte. Nós quebramos altares e quebramos também o suporte dos altares, que é o espírito. Suporte é o espírito que sustenta aquele altar errado. Glória a Deus.
Verso 16: e virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Qual é o homem de Deus? É aquele que escreveu, que viu e colocou e profetizou que o nome de Josias seria levantado. Então, verso 17: então disse: que é esse monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. Era o homem, era aquele profeta que tinha profetizado. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa com seus ossos. Ele respeitou os ossos daquele verdadeiro profeta. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos dos profetas que vieram de Samaria. Demais disso também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Aí, quando Josias volta a Jerusalém, ele estava no campo de batalha, purificando o campo, e aí ele volta a Jerusalém, depois da coisa toda purificada, o livro colocado em prática. Aí o que aconteceu? É o que vamos fazer daqui a pouquinho. Vem o verso 21. A celebração da Páscoa. Que lindo! Que lindo! Depois que ele achou o livro, leu o livro, ouviu as palavras do livro, e ouvindo descobriu que a Páscoa, que a Santa Ceia, que eles estavam ministrando até então, era uma prática que discordava com os princípios bíblicos lá de Êxodo capítulo 12. Páscoa com ervas amargas, pães asmos, vinho puro. Então o que aconteceu? Quando Josias viu no livro que a Páscoa deles estava errada, o que ele fez? 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: agora, em outras palavras, agora celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no Catecismo de Roma, como está escrito nos escritos da teologia. Celebrai a Páscoa do Senhor segundo as tradições que nós herdamos de nossos reis, nossos pais. Não. Como é que ele diz? Celebrai a Páscoa do Senhor como está escrito no livro do concerto. Aleluia. Oh, irmão, que coisa linda, hein? Coisa linda é reparar o livro. Se o mundo religioso fizesse isto, amados, as coisas não estariam de ponta cabeça como estão. Estariam ordenadas. Ceia com pão de padaria, ceia com suco de uva. Oh, se Josias vivesse hoje, ele mostraria o livro para o povo novamente. Aí vem o verso 2: porque nunca, Josias diz, vamos celebrar conforme o livro agora, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, que coisa linda, verso 23, porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa, de acordo com o livro, se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aleluia.
Veja, e também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se via na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele, Josias, não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal como Josias. Que papel lindo ele desempenhou diante do povo de Israel. 8 anos de idade ele começou a reinar, e para a sua felicidade, ele mandou fazer uma investigação no templo, uma faxina, e ao fazer a faxina, descobriu este livro nas entranhas do templo. E o sacerdote Ilquias disse: esse é o livro da lei que Moisés escreveu há anos, muitos centenas de anos atrás. Josias então disse ao escriba Safã: leia para mim, leia o livro para mim. E ele se assentou com humildade de coração para ouvir a leitura do livro. É o que você está fazendo nesta noite. Vem à igreja, se assenta para ouvir a leitura do livro, a leitura das mensagens. E a leitura deste livro produziu no coração do rei Josias um conserto total para com Deus. Oxalá, meus amados irmãos, que possamos apegar mais com este livro. Se nós apegarmos mais com este livro, ao invés de rebelar contra Deus, nós vamos voltar para Deus. Veja bem, eu escrevi aqui, baseado na leitura, a profecia do nome do livro. Veja, aquele profeta profetizou que levantaria um homem na terra, cujo nome era Josias, e este homem colocaria a casa de Deus em ordem. E quando Josias nasceu, e buscou no livro, e encontrou seu nome ali, ele se identificou com os escritos do livro. E ali ele procurou pôr em ação o que dizia o livro. Ao você ler este livro, você se identifica com ele, não é verdade? Você não se identifica quando você lê este livro? Ó, irmão, não seja incrédulo, não seja duro. Se isto mexe com você, desça do pedestal, dê ouvido à voz do livro. Só haverá restituição para nós, espiritual, material, conjugal, quando colocamos os escritos deste livro em prática. Aí vem lá em 2 Reis 22, onde lemos também: Josias achou o livro e viu seu nome ali, então teve coragem para purificar o altar. Quando você lê esse livro e sua alma identifica com ele, então vem uma coragem de dentro para fora, para você colocar em ordem o altar, a casa de Deus, que é você mesmo. Aí vem, Josias se identificou com o livro. Você tem que identificar-te, não é com as revistas pornográficas, não é com esses cantores de rock and roll, com esses astros da bola, astros do cinema. Isso não tem nada a ver com o eleito. Nós temos que buscar a nos identificar com os escritos do livro. Muitas vezes nós lemos a revista do cantor A, do astro da bola, do astro do cinema, e queremos imitá-lo. Eu vou vestir um vestido igualzinho daquela artista de novela. Eu vou agir do jeitinho daquele astro da bola. E começamos a desfilar até com roupa deles. Você tem que ter nojo disso.
O Espírito Santo no coração de Josias passou a ter nojo daquelas práticas que os reis anteriores colocaram no seio de Israel, e as práticas que eles estavam desenvolvendo. Josias tacou fogo naquilo, queimou aquilo e disse: vamos consertar o altar de Deus. O Espírito Santo, quando entrou no templo através de Jesus, ele pegou um azorrague e começou a expulsar aqueles cambiadores, aqueles sacerdotes que estavam apoiando o pecado, vendas, indulgências. E o Espírito Santo até hoje, se ele entrar em meu coração, se ele entrar em seu coração, a primeira coisa que ele nos estimulará a fazer uma limpeza, começando em nós. Ou você acha que o Espírito Santo vai apoiar pecado em nós? O Espírito Santo em Josias promoveu uma limpeza no templo. Aí vem o irmão Brana, vamos puxar para cá. O irmão Brano, nosso profeta, depois que viu seu nome no livro, na Bíblia, aonde ele viu? Malaquias 4:6, Mateus 17:11, Apocalipse 10:7, ele viu ali seu nome, Brana. Ali fala Elias, mas aquelas passagens identificou tanto com ele, ele disse: eu me vejo aqui. Josias viu o seu nome literal, o irmão Brana viu o seu nome no espiritual. Ali fala Elias, ele disse: este ministério eu me identifico com ele. Quando o irmão Brana viu o seu nome no livro, em Malaquias 4:6, Apocalipse 10:7, Mateus 17:11, então ele teve coragem para pegar a espada e limpar o altar. Depois que acharam o livro, foi quando começaram a celebrar a verdadeira Páscoa, a qual muitos anos não celebravam. Depois que nós achamos esse livro, revelado através do ministério do sétimo anjo, aquela santa ceia com pão de padaria, com suco de uva, nós jogamos tudo fora. Sem ter o lava-pés, nós jogamos tudo fora, como o rei Josias fez. E começamos a ministrar, depois de muitos anos, centenas de anos. Os reformadores não fizeram isto, porque isso tinha que ser para o ministério de um restaurador. Nós restituímos a antiga Páscoa que os apóstolos há 2000 anos atrás celebraram. Então o rei Josias diz aqui no verso 22, há muitos anos não se celebram a Páscoa aqui em Israel, como está escrita no livro. Nós dizemos, há muitos centenas de anos não se celebra a Santa Ceia, conforme está escrito no livro dos apóstolos e dos profetas. Com pães asmos, 1 Coríntios 11:23, o lava-pés, São João 13, vinho puro, 1 Coríntios 11, aleluia. O que é que trouxe essa restauração para nós? Foi simplesmente a um homem baixinho, careca, mas porém tocado pelo Espírito Santo, lá no meio das matas dos Estados Unidos, começou a ler o livro. Esse livro estava escondido dos pequeninos, estava nas mãos dos intelectuais, dos teólogos, e eles interpretando conforme seus costumes. Porém, quando caiu na mão de William Brana, isto fez a diferença. Este livro, quando caiu na mão do eleito, faz a diferença. E este, agora, o dia que nós estamos vivendo, é o tempo em que achamos o livro. Então, começamos a purificar o templo
que somos nós. Nós achamos o livro, achamos o verdadeiro conteúdo do que está escrito no livro. Não vamos pisar em cima e desculpar-nos como que não entendemos o que está no livro. Não tem jeito de nós trair a nossa consciência, fazer uma coisa errada contrariando ao livro. Não tem jeito, você vai ficar com a consciência pesada. Você vai ler o livro e ver que aquilo não está no livro, e você fazendo uma coisa contrária ao livro, você vai te achar culpado, você não vai ter paz de consciência. Josias não teria paz de consciência depois que ele ouviu o livro ser lido, e continuar fazendo o ritual que os seus ancestrais estavam fazendo. Nós, irmãos, depois que conhecemos esta mensagem, a pureza, a sanidade desta mensagem, não adianta você querer teimar e fazer o contrário a isto. Você não vai ter paz. Adalto, não adianta, Adalto, você querer ser um pecador e dizer que tem paz com Deus. Você não vai ter paz. Josias, se ele não fizesse o que ele fez, ele seria condenado por sua própria consciência. Conhecer o livro e não pôr em prática no que o livro diz, simboliza acusação na alma. Então, Senhor, eu chamo a vocês agora, irmãos, acorde aí, acorde um outro se estiver dormindo. Eu chamo a atenção agora. Cada dia, eu falo por mim, você fala por você. Cada dia que nós deslumbramos a vista dentro deste livro, nós nos enredamos mais com este livro. Ou seja, enredamos num bom sentido. Nós nos comprometemos mais com este livro. Não tem jeito, minha irmã. Eu digo com experiência própria, você fala também com a sua experiência. Cada dia que nós lemos mais esse livro, lemos mais as literaturas, isto nos torna mais responsável. E se nós negligenciar isto, nós seremos condenados pela nossa própria consciência. Então, você não quer ser afligido pela sua própria consciência? Joga esse livro fora, joga as mensagens fora, não lê não. Porque cada vez que você lê, cada vez que você vem ao culto, ouve a mensagem, lê esses livros, isto te enreda, te amarra. Não tem jeito de você trair sua própria consciência. Você fica devendo, você se torna um devedor do livro. Nós nos tornamos endividados com este livro, cada dia que nós lemos mais dele. Não tem jeito, irmão, nós pensar, eu posso pecar e vai ficar tudo bem. Você não vai ter paz. Você conhece o conteúdo do livro. O livro não está mais no papel. O livro agora está em seu coração. E não tem jeito de você conseguir trair o que você conhece na alma do livro. Às vezes você quer forçar a barra. Não, eu vou ali, o pastor não está vendo, o diácono não está vendo. Mas não adianta, o livro está dentro de você. Você não tenta querer pecar, transgredir esse livro que está dentro de você. Você vai se tornar um infeliz na vida, você não vai ter paz. Como é que você pode? Como é que Josias poderia ter paz de consciência, transgredindo o que ele ouviu no livro? A questão hoje é, irmão, obedecer ou obedecer. Fora disto, é condenação que nós vamos ter dentro de nós. Não adianta nós querer trazer a coisa em meio termo, nem pedra, nem tijolo, de qualquer jeito está bom. O Espírito Santo no seu coração não vai te dar paz. Ele vai te trazer uma tribulação interna. Conversando com a irmã outro dia, no escritório, ela tinha deixado seu marido, saído com outro homem,
E aí ela veio para mim e disse: pastor, eu não tenho paz. Este homem que eu vivo hoje, em qualidades ele é muito melhor do que o meu ex-marido, mas só que ele não é meu. Eu tomei ele de outra mulher, ele me tomou de outro homem, e nós estamos vivendo no inferno. Eu disse para ela: irmã, sabe o remédio para curar isso? É jogar isto fora, sofrer as consequências e voltar a ficar feliz com Deus. Queime estas paixões, queime estes amores errados, para ficar em paz com o livro. Transgredir o livro, irmãos, é querer enganar a si próprio, é querer enganar nós mesmos. Você não vai ter paz, você não vai ter sossego. À noite você levanta. Um irmão outro dia, que entrou pelo mesmo caminho, disse para mim: pastor, eu começo a dormir e vejo diante de mim demônios, anjos negros, eu não tenho paz nem para dormir. Eu disse: é porque você está carregando transgressão em seu coração, você fica rodeada de demônios. Limpe sua alma com o sangue de Jesus, não faça mais isto. Não adianta, amados. Outro dia eu vi um pastor que saiu do nosso companheirismo querer explicar. Eu vi na internet: eu saí porque lá tinha muito pecado, e por causa daquele meio de pecado eu também estava pecando. Eu disse: que explicação frouxa, buraco, sem sentido. Porque a casa do vizinho cai, a minha tem que cair. Que cordão umbilical que nós estamos ligados? No homem? Que o homem está fraco, eu vivendo com ele, convivendo no companheirismo dele, eu também sou obrigado a ser fraco? Não, Davi disse no Salmo 90: 1000 cairá à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu porém não serei abalado. Isto é, ter vida em si mesmo. Não é assim que encara a vida. Se fosse assim, nós teríamos que sair do mundo, que o mundo está caído em pedaços, e nós temos que comer, trabalhar no meio deles. Não é verdade? Não, essas coisas não devem atingir o eleito. A fraqueza do irmão A, da irmã B, do pastor A, do pastor B, não deve atingir o eleito. Sabe quem é o pastor da noiva? Nós, pastores, somos simplesmente carteiros do profeta. Carteiro, pegamos as cartas dele e lemos para a igreja. Pastor da noiva chama-se William Marion Branham. Mostre-me onde ele caiu, onde ele fraquejou, onde ele deixou coisas a desejar para nós. Você fica tomando homem humano, idolatrando, você vai cair, se arrebentar. Você tem que tomar a palavra. Eu já disse para vocês daquele filme que quando meus meninos eram pequenos, para não deixar eles assistir televisão, essas coisas porcarias, eu comprava filmes evangélicos. Naquele tempo tinha filmes sadios, evangélicos, traduzido pelos ingleses. Traduzido pela Itália só sai interpretação errada, mas traduzido pelos ingleses, americanos, já tem mais fundamento bíblico. E aí passa aquele pastor, o arrebatamento sucedeu, e aí o povo da igreja todinho ficou. E aí o povo colocou o pastor no canto da parede: pastor, o arrebatamento se deu e o senhor é culpado de nós ter ficado. O pastor naquela hora pensou, amarelou e deu uma resposta muito sábia. E disse: eu sou culpado? Vocês tinham a Bíblia tanto quanto eu tinha. Por que vocês não colocaram em prática a Bíblia, em outras palavras, o livro que vocês tinham? Vocês deixaram de ler a Bíblia e ficou ouvindo minhas interpretações erradas. Vocês são culpados de vossas vidas também. Vocês tinham um mapa rodoviário como eu tinha. Então, arrebatamento é vida em si mesmo. Rei Josias disse, capítulo 23, verso 21 e 22: há muitos anos a Páscoa não é celebrada em Israel
como era em Êxodo 12, ele falando do passado. E agora nós dissemos, depois que nós achamos a revelação do livro, através do 7º anjo de Apocalipse 10:7, nós começamos, implantamos a antiga Páscoa, celebrada em 1 Coríntios 11:23, São João 13 com lava-pés, vinho puro, Santa Ceia com pães asmos. Deus restituiu os velhos costumes cristãos para a igreja eleita. Então, concluindo, dizemos: você quer ser abençoado? Leia o velho livro, leia o livro da lei, e as bênçãos do livro atingirá nossas famílias, a nossas almas e a nós mesmos. Você quer receber bênção do livro? Leia o livro, coloque em prática o que o livro diz, e você terá as bênçãos do livro, as bênçãos do autor do livro, que é Deus, dentro de você. Aleluia! Você ama este livro? Dê sua vida por este livro. Às vezes ele está empoeirado na sua casa. Volte a ter os cultos domésticos com sua família. Como é que podemos esperar bons testemunhos de nossos filhos, sem ler o livro diante deles, nos cultos domésticos? Aí começamos a pinchar nossos filhos. Meu filho está ficando mundano, minha filha está ficando mundana. Desde quando? Eu pergunto. Você vai analisar, você vai dizer: desde que eu parei de ter o culto doméstico com eles, desde que eu parei de ler o livro para eles. Você sabe que Josué é o sucessor de Moisés, e o que identifica ele como sucessor de Moisés não é o que diz, mas é o que ele fez. Sabe o que ele tinha cuidado? Abra sua Bíblia comigo em Josué 8:35. Josué capítulo 8, só para encerrar com isto. Josué capítulo 8, verso 35. 8:35. O cuidado que Josué tinha com o livro. O que estava escrito no livro? Os mandamentos de Moisés, os escritos de Moisés, a doutrina de Moisés estava escrito no livro. Acorda o irmão Guilherme aí para mim, irmão. Dá um beliscãozinho na costela. Um beliscãozinho santo não é pecado não. Mas estava escrito no livro, e Josué teve o cuidado de ler o livro diante do povo e introduzir no coração do povo. Era a maneira de salvar o povo, era colocar as leis escritas por Moisés no coração do povo. Como fazer isso? Lendo os escritos de Moisés diante do povo. A maneira de nós salvar a noiva hoje é ler os escritos de William Branham diante do povo, que é o livro, a revelação do livro. Sabe o que Josué fez? Josué 8:35, está escrito assim, ó: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. Congregação, aí ele descreve quais faziam parte da congregação: das mulheres, os meninos, os estrangeiros que andavam no meio deles, até dos meninos. Cultinho das crianças, 8 horas da manhã. É falado do que está escrito no livro. Culto, lendo o livro diante de toda a igreja. Os escritos do livro. Por isso não devemos falar nada do que não está no livro. Vamos levar o povo ao que Jeroboão levou, a idolatria, a doutrinas erradas. Devemos ler. Josué não lia nada que Moisés não tinha dito. Ele só lia os pergaminhos, o que estava escrito de Moisés,
Nós lemos o que está escrito de William Branham. Ele diz: não diga nada que não está nas fitas. Ali está a revelação da Bíblia. Deus nos ajude, amados, a amar este livro. Ame mais esse livro. Por favor, não vá dormir sem ler pelo menos um capítulo deste livro, porque isso ajudará a sua alma. Se Josias não tivesse lido o livro, e até hoje Israel não tinha sido restituído dos seus ídolos. Se você não ler o livro, sua alma vai ficar misturada com os costumes mundanos, denominacionais, e vai estar camuflada dizendo que não faz mal, o que tem? Tá bom assim? No meio de toda a inflamação mundana. O livro nos liberta dos maus costumes. A leitura do livro nos liberta dos maus espíritos. Josias leu o livro e tirou o povo de Israel dos maus costumes. Você quer libertar seu filho dos maus costumes? Ensine-o a amar este livro, e ele terá ódio das drogas, do vício, da prostituição, dos males. Você viu lá? Josias destituiu os mancebos, os jovens que andavam fora do livro. Destituir quer dizer tirar daquilo. Você quer destituir seus filhos do mundanismo? Coloque esse livro no coração deles. Você vai destituí-lo das práticas mundanas. Mas como colocar? Com os cultos domésticos, lendo a Bíblia, orando. Eu não sei quantos meses, quantos anos vai demorar para eles alinhar com o livro, mas que vai alinhar, vai. Quem disse isso foi Deus através de Salomão. Ensine teu filho o caminho do Senhor. Como ensinar? Introduzindo o livro no coração deles. Mesmo depois de velho, eles não desviarão. Espera, você diz: mas eu faço isso há tantos anos e meu filho nunca voltou para a palavra. É que você está no seu tempo. Espere o tempo de Deus que vai acontecer. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você diz: mas minha casa, meu filho João Pedro, Manel, minha filha Chiquinha, está no mundo? Esta Bíblia então não é verdade. Olha, cuidado. Se está escrito no livro que salvará tu e tua casa, assim é. Assim é. Simplesmente creia e não dê tempo para Deus. Diga: Deus, eu creio e espero no Senhor. O que está escrito no livro não falha. Não falha. Isto acontecerá dentro do tempo de Deus e vai te surpreender. Um dia, quando o pai do filho pródigo não esperava mais por ele, de repente chega lá na porta da casa dele: ô de casa! Uai, às altas horas da noite: mulher, parece a voz do Joãozinho. Mas o Joãozinho saiu de casa há muitos anos, ele não espera por ele mais não. Ô de casa! Com uma voz chorosa, arrependida: mulher, é a voz do Joãozinho. Será? Aí abre a fenda da cortina, um moço maltrapilho, barbudo, sujo, maltrapilho, rasgado, mas está parecendo demais com o Joãozinho. É um andarilho, pelos portes é o porte de um andarilho, mas a voz e a feição, mesmo barbuda, sujo, parece demais os traços do Joãozinho. Vamos lá. Querido, será que é? O Joãozinho que todas as noites eu oro por ele, todas as noites eu nunca esqueci dele. Às vezes você esquece de Deus, mas Deus nunca esquece de você. Joãozinho esqueceu de seus pais, mas os pais nunca esqueceram dele. Todas as noites faziam oração pelo Joãozinho, que era o filho pródigo. De repente sai lá o Joãozinho chorando, diz: papai, pequei contra os céus, perante Deus e perante ti, não sou digno de te chamar meu pai, mas me tenha como um de seus jornalheiros, deixa-me estar com eles, mas te chamar de meu pai.
Espere. Uma hora você vai ver seu filho assim chegar na sua casa. Está lá no mundo. Mas você, através de suas orações com lágrimas, vai tirá-lo das mãos do diabo. Porque assim está escrito neste livro. E este livro não falha. Não falha. Ore, leia e confia. Diga, isto aqui é para mim. A parábola do filho pródigo é para mim. Eu sou o pai do filho pródigo. E ele voltará para casa. Leia o livro. Creia nele. E espere como ele promete. E assim será. Amém? O livro nos fala de coisas maravilhosas, impossível à força humana, mas possível à força divina. Se você crer neste livro como Josias creu, Josias leu e creu e atuou dentro do livro, a glória de Deus voltará para dentro da sua casa. Você vai começar a fazer os cultos domésticos, colocar a leitura, o bom hábito da leitura do livro todos os dias no coração dos seus filhos. E você verá ressuscitando aquele amor pelo livro no seu coração, sua família, de seus filhos. O que precisamos, irmãos amados, para terminar eu digo isto, é voltar a ressuscitar o amor pelo velho livro, como Josias voltou a ressuscitar. Quando Josias conseguiu colocar esse velho amor pelo livro no coração de Israel, Israel voltou a ganhar nas batalhas. Colocar nossos corações com este livro, ou neste livro, significa vitória para nós, no campo da vida conjugal, na vida material, econômica, social e muito mais no campo da vida espiritual. Você será uma nação forte, uma igreja forte, uma igreja poderosa, como foi desde então a igreja do rei Uzias, porque colocou em prática os escritos do livro. Não há prosperidade, nem para mim, nem para você, nem para ninguém, fora dos fundamentos deste livro. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Irmão Sandro, vem cá orar, vem. Vem orar aqui, dizendo: Jesus, eu preciso ter mais esse livro dentro da minha alma. Ore juntamente com o irmão Sandro. Senhor, o que eu mais preciso na minha vida é de ter o conteúdo deste livro, não só em letra, mas em espírito e em verdade. Para mim ter a velha prática do batismo unicista, da ceia com pães asmo, vinho puro, a ceia apostólica, a vida conjugal apostólica, vida material apostólica. Sim, é apostólico, o livro é apostólico, é universal. Vamos orar? Ore da sua maneira, em desespero. Diga: Deus, ressuscita na minha vida o amor por este velho livro. Oremos. Senhor Deus, nesta noite gloriosa, Pai, quando o Senhor rasgou os céus a nosso favor, porque nesta noite, Pai, foi falado algo que todos nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Pai, quebrar esses altares. Nós precisamos desta limpeza. Nós precisamos tirar da nossa vida, Pai, tudo aquilo que está nos impedindo de ser verdadeiros adoradores, Pai. Pai, e isso nos coloca em uma condição de desespero, porque nós queremos isso, Pai. E nesta noite, Pai,
essas profecias vieram para mudar as nossas vidas, Pai. Porque nós vamos sair daqui querendo esta limpeza, Pai. Porque nós sofremos a lavagem da palavra. E quando a tua palavra é pregada, Pai, todo demônio tem que sair. E nesta noite houve libertações, Pai. Eu creio que eu estou saindo daqui liberto pelo poder da palavra falada, Pai. Deus usou tremendamente o nosso pastor, porque nós precisamos desta limpeza. Nós precisamos sair do baixo, das rasuras, e receber aquilo que Deus tem para nós, que foi a maior mensagem já pregada na face dessa terra, uma mensagem de um profeta, uma mensagem ungida, uma mensagem restauradora e transformadora. Que esta pregação desta noite, Pai, não fique somente em palavras, mas que quando nós sairmos por aquela porta, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a guardar isso, Pai, porque nós precisamos muito disso. Nós precisamos desse sangue, Pai, que não foi em vão. Ali o Senhor estava redimindo cada filho seu. Ali o Senhor estava resgatando cada alma perdida, cada alma que estava no inferno. E o Senhor nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é grande, Pai, isso é tremendo. Desculpa pelas minhas falhas, Senhor. Me ajude a consertar o que eu preciso consertar. Mas não me deixe fora disso, Senhor. Porque qualquer dia desse o Senhor vai estar cruzando os céus, Pai. E nesta hora, Pai, nós vamos ver que valeu a pena. Mas não nos deixe fraquejar, Pai. Fortalece cada irmã dessa, cada irmão desse, Pai. Fortaleça o nosso pastor. Fortaleça esta igreja, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse presente desta noite, por essa bênção maravilhosa, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.